Quero convidar para ler no livro dos Atos, também Atos capítulo 16. Quando dois pregadores têm a mesma passagem em mente, eu sempre acho que algum ouvinte precisa ouvir esta mensagem, precisa ouvir e Deus dirige. Nós não nos comunicamos previamente, mas esta é a passagem, uma das passagens que eu tinha em mente. Então, vamos ler mais uma vez em Atos capítulo 16, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Mas uma leitura no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 12, mesmo livro de Atos, 18, versículo 12, mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, e dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Tem na versão inglesa, nós lemos que Gálio, em fim de versículo 15, diz: eu não tenho interesse nessas coisas. Mais uma leitura no capítulo 24. Então, uma outra passagem bem conhecida de Atos, do livro de Atos, capítulo 24, versículo 22. Então, Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe expôs dilação, dizendo:
havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te. Tendo oportunidade, te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, três leituras sobre 3 homens. Eu gostaria de, por alguns minutos, considerar a atitude de cada um desses homens ao Evangelho. Começando por este procônsul da Acaia, chamado de Gálio. Gálio era um homem importante, ele tinha autoridade, e também um homem totalmente profano, ímpio, sem nenhum interesse nas coisas de Deus. Ele abertamente disse que não tinha interesse. Ele nem permitiu que Paulo começasse a falar. Ele logo viu qual era o assunto. Ele disse: olha, não me interessa. Esse assunto é de vocês. Uma atitude comum nos nossos dias, a indiferença. A indiferença quanto aos assuntos eternos, quanto à palavra de Deus. Uma indiferença que provavelmente ninguém que tirou tempo para nos escutar hoje de noite, ninguém tem esse tipo de atitude, eu creio. Afinal, se alguém tirou tempo para nos ouvir, algum interesse tem, e eu reconheço isso, mas nós estamos cercados de uma grande indiferença no mundo, e essa atitude talvez seja visto entre parentes e amigos e conhecidos, pessoas que não têm interesse nestas coisas. Isso não modifica o fato de que estes assuntos eternos são assuntos verdadeiros. Eles dizem respeito a nós, ao nosso destino eterno. Dizem respeito à nossa situação diante de Deus. Esses assuntos nos avisam que todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado. E perante Deus, nós estamos condenados como pecadores. A palavra de Deus nos avisa que em nossos pecados nós não temos acesso ao céu. Nós, por causa dos pecados que nós temos, por causa da natureza pecaminosa com que nós nascemos, nós estamos barrados, destituídos de Deus, barrados da sua presença, distanciados de Deus, não só nesta vida, mas corremos o risco de permanecer distanciado de Deus por toda a eternidade. Pessoa que chega ao fim desta vida e sai desta vida em seus pecados, sem o perdão dos pecados, esta pessoa vai para um lugar longe de Deus.
A Bíblia descreve esse lugar como um lugar de tormento eterno. Para ficar eternamente distanciado de Deus, eternamente embaixo do seu juízo. E só tem 2 lugares na eternidade. Quando esta vida termina, cada um de nós haverá de viver eternamente, ou no céu com Deus, ou no inferno longe de Deus. E quem nesta vida permaneceu distanciado de Deus, ficará eternamente distanciado de Deus. Quem nesta vida obteve o perdão dos pecados, a salvação da sua alma, estará no céu com Deus. Quem nesta vida foi perdoado dos seus pecados, ou como a palavra de Deus nos diz, purificado, ele está em condições de habitar no céu. E a indiferença de um pecador, a indiferença de uma pessoa não muda os fatos. E a recusa de tomar conhecimento também não vai mudar os fatos. Os fatos são esses. E a coisa mais importante para uma pessoa fazer nesta vida é se preparar para a eternidade. É garantir nesta vida o perdão dos pecados e a certeza de vida eterna. A certeza de que nunca vai abrir os olhos no inferno. A coisa mais importante é ter essa certeza ainda nesta vida. Porque saindo desta vida, é tarde demais. Este assunto se resolve hoje, aqui, enquanto estamos com todos os nossos sentidos. É agora que se resolve esse assunto. Então, Gálio não tinha interesse, mas não mudou o fato que Gálio era um homem ímpio. Provavelmente morreu assim. E certamente hoje ele está num lugar de tormento eterno. Depois nós temos em capítulo 16 o carcereiro de Filipos. Acabamos de ouvir a seu respeito. Um homem que também, na passagem, podemos ver que era um homem duro, um homem de autoridade, ele era chefe do cárcere. Ele pôde açoitar 2 homens inocentes, colocá-los na prisão interior, os seus pés fixos numa grelha, as correntes, os grilhões que seguraram os pés, os tornozelos de Paulo e Silas, machucavam, era uma tortura. Os 2 homens de Deus, lá no interior daquele presídio, no lugar mais seguro, presos. E aí o carcereiro vai dormir. Parece que não teve dificuldade para dormir. Um homem duro, coração duro. Mas Deus despertou aquele homem. Deus sacudiu aquela prisão com um terremoto. E logo esse homem está bem desperto. Ele não tem mais a prepotência de um carcereiro daquela época. Ele está trêmulo perante seus prisioneiros. E ele sabe, eu preciso ser salvo.
ele tem plena consciência de como ele está, ele é um homem culpado sob o juízo de Deus. Aqui não tem mais sono, não tem mais posição social. Ele está disposto a se prostrar diante de dois homens presos, porque ele está focado em uma grande necessidade. Ele precisa ser salvo. E ele sabe que esse assunto é urgente. Ele sabe que esse assunto é inteiramente de sua própria responsabilidade. E ele diz, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Excluído é o pensamento de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro assunto do dia seguinte, ou de qualquer outro assunto perante seus superiores. Ele pensa em si, na sua situação de perdido, de um homem condenado, em desespero. Ele quer ser salvo. Paulo diz, não precisa fazer nada, só crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Provavelmente esse carcereiro ouviu falar do Senhor Jesus Cristo quando Paulo e Silas estavam sendo surrados. Ouviu eles na prisão cantando e orando. Uma coisa é certa, que ele sabia que ele precisava ser salvo e que o assunto era urgente. Paulo e Silas lhe disseram em palavras simples como nós já ouvimos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É um ato de fé, um ato de confiança de que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente Deus na forma de homem, sem pecado próprio, sem a natureza pecaminosa que nós temos. Ele era um homem igual a todos os homens, exceto na sua natureza. Ele era Deus. Ele deixou o resplendor da glória. Deixou aquele lugar de resplendor no céu para vir a este mundo. E ele veio por amor a nós. Ele veio sem necessidade. Ele não precisava vir. Mas por amor a nós, ele voluntariamente veio a este mundo. Por quê? Porque uma humanidade estava perdida. Uma humanidade condenada aos olhos de Deus, condenada à morte eterna. Uma humanidade em perigo de ir para o inferno sem recurso algum. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo por amor a nós. Durante a sua vida, ele demonstrou que ele era Deus. Ninguém pode duvidar. Ninguém podia duvidar que aqueles sinais que ele fazia e aqueles milagres, só o poder de Deus operando podia efetuar aqueles sinais. O Senhor Jesus Cristo disse que ele era igual ao Pai. Ele disse que era igual a Deus e provou que era igual a Deus. O Senhor Jesus Cristo voluntariamente permitiu que os homens ficassem entre dois malfeitores. O Senhor Jesus Cristo, sobre aquela cruz, não era menos Deus do que quando ele estava no céu. Inteiramente Deus, na forma de homem,
como o poder de Deus, o poder criador do céu e da terra. Mas nós sabemos que ele voluntariamente se entregou à morte por nós. Voluntariamente estendeu as suas mãos para que suas criaturas lhe traspassassem com aqueles pregos e o pendurassem numa cruz. Ele estendeu as suas mãos. Ele permitiu que os homens lhe cuspissem no rosto, lhe açoitassem as costas, zombassem, colocassem aquela coroa de espinhos na cabeça. Exemplos da maldade do coração humano, da inimizade do homem contra Deus. Este é o coração que nós temos, um coração mau e perverso, um coração inimigo de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo por amor a estas criaturas caídas. E sabe que sobre aquela cruz, Deus o castigou em nosso lugar. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Nós sabemos o quanto quão grande foi o sofrimento daquela cruz. Mas nós não temos como medir a intensidade do sofrimento quando ele foi castigado por Deus. Deus o castigou em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. Ele que não tinha pecado foi castigado por nós em nosso lugar, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E o castigo que caiu sobre ele não foi os pregos que os homens martelaram atravessando as suas mãos. O castigo que caiu sobre ele foi o castigo de Deus, castigando o seu filho, para que eu pudesse escapar do castigo que eu mereço. Sabe, sobre aquela cruz ele morreu em nosso lugar. Cristo morreu por nossos pecados. Ele estava sofrendo por nossos pecados em nosso lugar, para que cada indivíduo, cada um de nós, pudesse ver nele um substituto, sofrendo nas mãos de Deus, para que eu pudesse escapar do castigo que eu mereço. E cada pessoa que reconhece, eu mereço o castigo de Deus. Eu não mereço o mínimo amor de Deus, a mínima atenção de Deus. Mas Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A garantia de Deus, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda garantia que este versículo nos dá. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha um lugar no céu para sempre. Deus garante que a pessoa que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não só é garantido que ele não há de perecer no inferno, mas é garantido que ele terá um lugar no céu para sempre. Esta é a oferta que Deus faz para cada pecador, para cada indivíduo que nos ouve hoje de noite.
Cristo morreu por nossos pecados. E se ele morreu pelos meus pecados, se ele morreu por mim, se ele tomou o castigo de Deus em meu lugar, então não tem mais castigo para mim, porque o meu castigo já caiu sobre ele. E eu que mereço o castigo. Posso sair livre, salvo. É nesse sentido que a pessoa é salva. Salva do inferno, salvo da condenação eterna, salvo para estar no céu para sempre. Nós que não merecemos nada, que não merecemos nenhum olhar de Deus, somos o objeto do amor de Deus. Tão grande foi esse amor que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós sobre a cruz. Tão grande o amor do Senhor Jesus Cristo por nós, mesmo tendo o poder para descer da cruz e salvar-se a si mesmo, ele suportou. Desprezando a afronta, ele permaneceu aquelas horas embaixo do juízo de Deus, sofrendo intensamente, porque ele tinha em vista a nossa salvação. Então, quando Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, ele está apenas dando a garantia que Deus nos dá, falando aquilo que Deus garante. Serás salvo. Nós vemos a alegria do carcereiro. Na sua casa, os apóstolos falaram a palavra, pregaram para seus familiares. Nós lemos que, na sua crença em Deus, alegraram-se. Aquela alegria naquela noite foi apenas o início. Nem se compara com a alegria deles hoje, no céu. A família do carcereiro, reunida em alegria perpétua, eterna. Que bom que esse homem ouviu a voz de Deus aquela noite. Deu crédito a Deus. E a sua família também. Foram se alegrar com Paulo e Silas aquela noite. E eternamente se alegrarão no céu para sempre. Ao terminar, nós lemos o caso de Félix. Um homem também de importância. Um homem que se inteirou acerca da mensagem do Evangelho. Neste versículo, nós lemos dele se inteirar sobre o caminho, que era como era descrito o Evangelho, ainda no livro dos Atos. E ele tomou conhecimento. E ele ouviu Paulo. Paulo lhe expôs as verdades do Evangelho. E Paulo falou as palavras que atingiram o coração daquele homem. Paulo falando sobre justiça, temperança e o juízo vindouro. Essas palavras foram ao coração deste homem. Este homem não só ouviu as palavras de Paulo, o preso, mas aquelas palavras chegaram ao coração de Félix. Félix ouviu a voz de Deus. Félix também tremeu perante Paulo. Ele também tinha certeza que o que Paulo falava era a verdade. Ele também sentiu que aquelas palavras eram dirigidas a um homem injusto, um homem perverso e mau e imoral. E ele tremeu pensando no juízo vindouro. Quando o Espírito de Deus fala com a pessoa toma nota. Félix tremeu.
Não é o pregador que fez Félix tremer. Ainda hoje não é o pregador que tem um poder de despertar o pecador. Mas o pregador traz a palavra de Deus e o Espírito de Deus desperta o ouvinte. Foi o poder de Deus que despertou o carcereiro de Filipos. Foi o poder de Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Félix, espavorido, tremesse, pensando no juízo vindouro. Que ele sabia ser merecedor, que ele tinha certeza era o seu destino. Mas Paulo entregou a mensagem de Deus. E aquela mensagem tocou o coração de Félix. Félix disse, por enquanto vai-te. Félix, de uma maneira diferente de Gálio, calou a boca de Paulo, por enquanto vai-te. Na realidade, Félix estava calando a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo, vai-te. Deus diz que eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia de salvação. Félix disse, quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, te chamarei. Deus não é empregado de ninguém. O Espírito Santo não está ao nosso dispor para quando nós queremos que ele venha nos atender. O Espírito de Deus falou com Félix aquele dia, e aquele dia era a oportunidade para Félix ser salvo. Félix disse, por enquanto vai-te. Félix silenciou a voz de Deus. Nós lemos de muitas outras vezes. Félix chamava Paulo, mas 2 anos depois, Paulo continua preso. Félix é substituído. A página da história é virada. Félix, pela sua atitude, disse não à oportunidade de salvação. Será que tem pessoas que nos ouvem, que, assim como Félix, tem amizades, tem assuntos do seu trabalho, assuntos da sua posição social, interesses pecuniários, uma constelação de razões que tornaria a salvação inconveniente nesse momento. Eu acho que, provavelmente, muitas pessoas que nos ouvem têm coisas e situações na sua vida que impedem que tomem uma decisão acerca da salvação. A salvação seria inconveniente neste momento. Foi assim com Félix. 2 anos mais tarde, Félix vai para outro lugar. O Espírito Santo nunca mais fala com Félix. Se a alegria do carcereiro hoje é indescritível, o pavor de Félix hoje também é indescritível. Aquele dia, Félix, espavorido, tremendo, ao ouvir Paulo falar do juízo vindouro. Quão pior é experimentar o próprio juízo. A situação de Félix hoje de noite é indescritivelmente pavoroso.
no inferno para sempre. Tome cuidado para não calar a voz de Deus. Tome cuidado para não fechar os ouvidos ao Espírito de Deus. Se Deus está falando com um amigo hoje de noite, seja como o carcereiro de Filipos, exclua tudo da sua mente, exceto o fato, eu preciso ser salvo hoje. E aceite a Cristo como Salvador, reconhecendo Ele morreu por mim sobre a cruz. Eu que não merecia nada, mas Ele me amou e morreu em meu lugar. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Estou vendo que o tempo já se esgotou. 3 homens com atitudes diferentes. Seja tu imitador do carcereiro, em Atos capítulo 16. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos que tu ainda estendes aos homens uma tão grande salvação, pelo simples ato de confiar no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pedimos que tu abençoe cada ouvinte, que cada um que ainda não é salvo possa hoje de noite colocar esse assunto em primeiro lugar e não dar sono aos seus olhos, até que esse assunto seja resolvido para sempre, aceitando a Cristo como Salvador. Pedimos a tua misericórdia sobre cada um dos nossos ouvintes. Pedimos que sejam abençoados com a tua salvação, hoje mesmo, antes de terminar a noite. Pedimos a tua bênção. Deixamos o remanescente da semana nos teus cuidados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós agradecemos a atenção e a presença de cada um que tirou essa hora para nos ouvir. E desejamos que Deus lhe abençoe com a salvação, mesmo essa noite. Muito obrigado e tenha uma boa noite.